Fala pessoal, agora a gente vai fazer uma questão bonitinha da FUVEST sobre progressões aritméticas. Ele fala que A vai ser uma PA de primeiro termo A1 e razão R, e ele também diz que é possível construir uma outra sequência, que ele vai chamar de B, em que o primeiro termo é B1 e que tem a seguinte lei de formação. Para eu chegar no termo na posição n mais 1 dessa sequência B, eu vou pegar os termos da posição n das duas sequências, da sequência A e B, e vou somar os dois. Ele te dá um exemplo para você entender melhor o que ele quer dizer com isso, né? Ele falou, ó, se a gente pegar essa sequência A aqui, que é uma PA que começa no número 1 e tem razão igual a 2, cresce de 2 em 2, e a gente escolher B1 igual a 0, como é que vai ficar a nossa sequência B? Bom, o termo na posição 1 é 0 por opção do enunciado. E segundo a lei de formação que ele mostrou pra gente, o termo na posição 2 vai ser igual aos termos da posição 1 das duas sequências somados. Ou seja, se eu pego o A1 e somo com o B1, eu chego no B2. De fato, 1 mais 0 é 1. Se eu pego o B2 e somo com o A2, eu chego no B3. De fato, 3 mais 1 dá 4. Se eu pego o A3 e somo com o B3, aí eu chego no B4. E assim por diante, né? Se eu somar, sei lá, A5 com o B5, aí eu chego no B6. Sempre eu somo os dois elementos anteriores das duas sequências para chegar no próximo da sequência B. E aí ele continua. Com base em tais informações, os valores de A1 e R foram escolhidos de maneira que a sequência B também seja uma progressão aritmética. Só que agora com razão R', né? O R é a razão da sequência A, esse R' é a razão da sequência B. E ele pergunta qual que é essa razão da sequência B. Bom, se a sequência A é uma progressão aritmética, a sequência AN, né, melhor dizendo, é uma progressão aritmética, então, para eu chegar no próximo termo da sequência A, basta que eu pegue o termo anterior e some uma razão. Essa é a definição de progressão aritmética, né? Numa PA, para chegar no próximo termo, eu pego o anterior e sempre somo esse mesmo valor que eu chamo de razão. A mesma coisa tem que acontecer com a sequência B, porque o enunciado quer que essa sequência também seja uma progressão aritmética. Ele fala aqui, ó, os valores de A1 e R foram escolhidos de forma que Bn também seja uma progressão aritmética. Bacana. Então, se a Bn também é uma PA, quer dizer que para chegar no próximo termo da sequência B, eu pego o termo anterior e somo essa razão que o enunciado chamou de R'. Só que essa sequência B também tem uma lei de formação que diz que o próximo termo da sequência é o anterior mais o AN. Se você comparar essas duas sequências, essas duas definições, a que o enunciado deu e o próprio significado de progressão aritmética, você vai perceber que a única diferença entre as duas sequências, né? Ó, a lei de formação começa dizendo que Bn mais 1 é igual a Bn, e elas só diferem, né? Elas só discordam, vamos dizer assim, nesse termo aqui. Como essas duas equações se referem ao mesmo elemento, certo? Elas se referem à mesma coisa, a gente conclui que esse R' e o AN têm que ser iguais. Você pode encarar isso como um sistema de equações e substituir um Bn no outro. Se eu jogo esse Bn mais 1 no Bn mais 1 da equação de baixo, eu vou ter que Bn mais R', que é o que a gente, né, obteve na primeira equação, tem que ser Bn mais AN, que é o que o Bn mais 1 é igual na segunda equação. Bn corta, e a gente chega à conclusão de que, de fato, né, esse R', que é a razão, tem que ser igual ao AN. Bom, mas pensa aqui comigo. Para ser uma progressão aritmética, né, a razão tem que ser fixa, tem que ser constante. Para chegar no próximo termo da sequência, eu somo sempre o mesmo valor. Isso significa que se isso de fato é a sua razão da sequência B, esse AN, não importa o valor de n, tem que ser sempre o mesmo número. Ou seja, essa progressão aritmética que ele chamou de A tem que ser uma PA constante,
né? Todos os ANs têm que ter o mesmo valor para que, de fato, eles possam servir como a razão da segunda sequência. Ah, tá. Então, o AN é constante. E se ele é constante, ele é igual a todos os outros As da sequência, inclusive o A1. E a gente chega à conclusão de que o R' é igual ao A1. Exatamente o que diz a alternativa A. Então, louco, né? Porque ele pede para você fazer uma análise meio abstrata, certo? Ele falou que os valores de A1 e R foram escolhidos para que BN seja uma PA também. Não te dá nenhum desses valores, ele quer que você analise isso, né, de maneira abstrata. E a chave do exercício é você perceber, para que o BN seja uma PA, eu preciso que esse AN seja fixo, seja constante. E se o AN é constante, o AN e o A1 são iguais. Isso já mata a questão. Beleza? Mas é uma questão mais difícil, né? Uma questão mais elaborada, porque você precisa pensar com os símbolos e não com números, o que facilitaria um pouquinho a sua análise. Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.